para tratar do casamento, tudo se voltou para o menino. Então, esse jovem, ele se tornou o centro das atenções. Tudo era em função dele. Na hora que eu fui mostrando para eles a situação que o casamento deles estava, a tendência do pai foi: não virei mais essas consultas, estou trabalhando demais, foi embora. E a mãe agora tem permanecido e aprendido como ela deve se comportar como esposa, como mãe, como uma filha de Deus, porque a vida dela era só trabalhar. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite dava aula. Quando chegava em casa, o pai estava fazendo o papel de pai e de mãe. A qualidade de relacionamento deles, nenhuma. E assim mesmo achando que era feliz, porque no domingo iam todos para a igreja, depois iam almoçar fora e estava tudo bem, exceto se não fosse a droga. Verdade ou mentira? Mentira, mas está querendo se enganar. Pode ficar se enganando? A gente pode, mas o preço que a gente paga também é alto, né? Fugir da autoconfrontação com relação ao estado precário do casamento, que eu acabei de exemplificar. E algumas falhas, né, que nós, como pais, podemos cometer. Pais pouco obedientes e praticantes da palavra de Deus. Despreparo bíblico para o exercício da maternidade e da paternidade. Porque uma coisa é a gente ler a palavra de Deus pensando: eu tenho que viver conforme Deus espera que eu viva. Não achar bonito, né? Não simplesmente ouvir assim um conselho. Nós mulheres, né, quando se fala em submissão num mundo onde a mulher trabalha fora, tem cargos de liderança, parece que ela não vai conseguir entender o que significa submissão ao marido. Ela ouve submissão, ela já pensa escravidão. Ela não pensa submissão, né? Então, se a gente não entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar e aplicar isso nas nossas vidas, a gente pensa que está fazendo grande coisa quando vem à igreja, quando ouve a palavra, mas se não puser em prática, é como colocar a casa sobre areia, vai cair, né? Então, é uma falha constante isso. Não ensinar os filhos a honrar pai e mãe, supondo que é um comportamento inato. Um dia, eu pensando sobre honra, né, eu falei: nossa, como é que a gente aprende honra? A gente não nasce com esse comportamento desenvolvido. Então, se a criança observa a mãe honrando o pai honrando a mãe, ela começa a perceber o que é honra, o que é respeito. Mas se ela escuta a mãe zombando do pai, o pai ofendendo a mãe, ela vai aprender honra? Não vai. E onde que é o primeiro lugar onde nós aprendemos a viver? É nas nossas casas. Mas nem sempre a gente está ativamente pensando: será que esse comportamento demonstra para o meu filho honra? E a gente vai andando, vai passando batido. Aí deixa a criança lá um pouquinho na televisão, vendo aquelas cenas assim maravilhosas de relacionamento de marido e mulher. E aí você fala: espera aí, será que eu estou cuidando mesmo direitinho do que está passando na cabecinha do meu filho, da minha filha? Né? Porque não dá, ninguém nasce sabendo o que é honrar. Se a escola ainda ajuda com bons exemplos, né, vou falar umas coisas que eu acho que não tem mais na maioria das escolas, né? Tipo patriotismo, o dia da bandeira, vamos hastear a bandeira, vamos cantar o hino nacional. A gente tinha um pouco mais de noção, né, do que era respeito à pátria, à autoridade, dia do professor. A maneira como as crianças se comportam em relação aos professores hoje em dia, sei lá, eu vivi meio século, mas parece que é muito diferente do que eu vejo acontecer hoje, né? Então, a gente precisa compensar isso, porque o meio está faltando demais. Os exemplos são péssimos, a ausência de preocupação com tudo isso, tudo é tecnologia, né? E comportamentos saudáveis para a criança observar e ter uma boa referência e pensar: nossa, que bonito, ficar feliz porque vive num ambiente
sem confusão, sem gritaria, com respeito, a gente precisa dar mais ênfase ainda do que já foi um dia, porque senão não vai aprender mesmo, né? Acreditar que quanto mais for dado, mais se será amado. Então, alerta de novo, Dia das Crianças está chegando. Avaliem bem a necessidade de consumir, de gastar recursos que às vezes nem existe, né, para poder fazer seu filho ficar feliz, para achar que porque ele vai ficar feliz, você vai ser mais amado e ele vai ficar mais bonzinho, porque isso aí é uma tentativa de barganha, não uma tentativa saudável de demonstrar amor. Eu não estou dizendo que é negativo dar presente para as crianças, mas muitas vezes ou ela não está necessitando, ou ela não está merecendo, ou a situação financeira da família não dá para fazer aquele gasto, né? E por vezes as pessoas até fazem dívida porque não conseguem fazer essa avaliação em profundidade. Um outro erro também é não buscar o socorro pastoral e o aconselhamento bíblico. Sabe aquela, não vou poder falar, não vou falar isso para o pastor. Meu Deus, ele vai de novo brigar comigo porque eu não consegui fazer a mudança que ele já me orientou, mas eu não estou conseguindo. Então a gente fica fugindo, tentando fazer que, né, vai mudar sem esforço, não vai. E para acertar? Agora vem algumas boas notícias, né, gente? Para não ficar assim só, né, o difícil. Fortaleça o seu casamento. Todo mundo imagina o que é fortalecer o casamento, né? Se tiver tempo para fortalecer o casamento, fortalece. Se fizer que nem a minha paciente lá, querendo chegar em casa 2h da manhã, ela vai fortalecer como o casamento? Dá para fortalecer o casamento? Não dá, né? Esteja preparado biblicamente para ser pai e mãe. Estou grávida. Tem alguma grávida aqui? Tem uma ali. Procura conversar, procura se orientar, procura fazer uma retrospectiva, né, das coisas que precisam ser tratadas ainda. Prepare-se mesmo, vai pedindo para Deus capacitação, porque não é uma boneca que vai aparecer, é uma criatura, né, que esperamos seja mais um filho de Deus. Vai depender da gente, né? Então, se a gente não fizer esse preparo, a gente faz preparo para a faculdade, faz vestibular, para o concurso, mas não faz um preparo consciente para ser pai e mãe. Eu acho que está em bom tempo da gente avaliar isso e orientar as pessoas, amigos, as pessoas que a gente conhece, a nós mesmos, a familiares, porque é uma responsabilidade, não é? Quem não acordou um dia e falou, nossa, olha só, agora eu sou mãe, sou pai, o que eu faço agora aqui, né? Dá uns 5 minutos. E dar banho, trocar fralda é simples. Saber dizer sim, saber dizer não, corrigir é bem mais complicado, né? Não busque soluções seculares para os conflitos emocionais. Quero dizer com isso assim, sempre que ouvir um conselho, conforme a gente lá lê em Salmos 1, de 1 a 3, né? Para que a gente não siga o conselho dos ímpios, nem imite a conduta dos pecadores. O conselho da escola pode ser um bom conselho? Até pode. Mas ele diverge da palavra de Deus? Diverge. O que eu vou fazer? Vou obedecer o conselho da escola ou a palavra de Deus? O que vocês acham? Palavra de Deus, mas é fácil. A gente tem aquela sensação, vão falar que eu sou fanático, né? Vão dizer que eu sou muito diferente do que a maioria. Jesus já avisava que nós seríamos perseguidos. E se a gente quiser fugir da perseguição para ficar de bem com o mundo, a gente vai ter alguns problemas para administrar. Então, por mais que seja desconfortável, se for divergente da palavra de Deus, o conselho, ouça a Deus, conversa com o pastor, pergunta para um líder, vem, troca uma ideia, mas não embarca de primeira, né? Porque a coordenadora deu essa sugestão. Deixa o Espírito Santo, às vezes,
incomodar, né? E avalia se aquilo é valioso, se aquilo é bíblico, se aquilo é comprometedor, o que está sendo dito antes de executar, certo? Proteja a sua família da violência virtual e babilônica, que contamina a sua casa e os seus amados. Sabe aquelas coisas que você está vendo, que está ouvindo, mas você não quer ver, não quer pôr a mão ali, falar parado, não vai comprar, não vai pegar essa revistinha, não vai ver esse canal de televisão. Se a gente agir dessa maneira, a gente está protegendo nossa casa e os nossos filhos, né? Do que simplesmente deixar ficar lá vendo qualquer coisa, jogando qualquer joguinho de videogame. Ah, não tem problema não, é só uns tiros, mata só um pouquinho, mas é brincadeira. Só que a cabeça está lá, aprendendo o quê? A agredir, não pega nada, né? O que a gente está semeando? Agora já não é mais na nossa cabeça, na cabeça do filho. Sementes espirituais ou sementes carnais? E carnal é tudo, né? Tudo que envolve o emocional, a nossa vontade, o nosso sentimento. Então, a criança, quando está focada num jogo violento, ela não está aprendendo a amar, certo? Ou amar é matar. Então, a gente precisa realmente começar a pensar mais e se posicionar melhor diante das coisas que a gente às vezes está deixando passar, porque a gente está tão corrido, está tão atrapalhado com coisas dessa vida, preocupações, trabalho, dinheiro, blá, 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 e a criança está lá, crescendo, vegetando no meio da Babilônia, né? Restaure o hábito da comunicação, da oração e do culto em família. Troque experiências com outros pais. Tenham vínculos cristãos relevantes e profundos, sabe? Eu vejo que uma das estratégias que Satanás tem usado muito é isolar a gente dentro do próprio corpo de Cristo. A gente pensa que somos todos irmãos.